E aí, quarto ano, beleza? Quarto ano, a gente tá aqui pra nossa aula de história dessa sexta-feira, ó, hashtag sextou. E nessa aula de história a gente vai começar a nossa apostila 2, a apostila do segundo bimestre, e a gente vai começar pelo bloco 4, os primeiros anos dos portugueses no Brasil. Então a gente já sabe pelo título que os portugueses chegaram ao Brasil. No entanto, vamos relembrar como que foi, né, todo esse trajeto? Os portugueses, no ano de 1500, eles vão fazer uma grande expedição, né, uma grande viagem para chegar até as Índias Orientais. Lá nas Índias Orientais era onde estava acontecendo um intenso comércio, né, naquele período, onde eles tinham contato com diferentes povos, né, com chineses, com muçulmanos, com pessoas, né, de reinos africanos, de tribos africanas, enfim. Lá nas Índias Orientais estava tendo um intenso comércio, onde eles encontravam vários produtos, como pedras preciosas, tecidos, especiarias e até mesmo escravos, tá bom? Então os portugueses saíram, né, no ano de 1500, fizeram uma grande expedição liderada por Cabral para chegar até as Índias Orientais. Porém, eles vão desviar, né, do trajeto original e vão encontrar um novo território, tá? Que esse novo território a gente conhece como Brasil. Quando eles encontram esse novo território, né, logo de cara eles vão encontrar uma população um pouco diferente do que eles são acostumados, que vão ser os indígenas, né? Os povos que habitavam aqui há vários e vários anos. Bom, nessa imagem, né, de abertura do bloco, tem um mapa, né, Terra Brasilis, Terra do Brasil, né, que foi feito pelo cartógrafo Lopo Homem Reines, né, entre os anos de 1515 e 1519. E além do mais, tem um post-it aí. O Terra Brasilis é parte de um mapa maior intitulado Carta da América do Sul e está guardado na Biblioteca Nacional de Paris. Então observe essa imagem, né? Terra Brasilis, que interessante. O que a gente pode observar nessa imagem? Né? Quem são as pessoas que aparecem nela? Aparecem só pessoas? Né? Aparecem algum tipo de vegetação, animais? O que tem no Oceano Atlântico? Tá? A gente não vai aprofundar muito nessa imagem porque vocês vão fazer um exercício a partir dela, tá? Então na nossa aula ao vivo eu vou voltar nela onde a gente vai discutir com mais calma. Trocar ideias. Os diferentes povos indígenas tinham cada um sua própria cultura, língua, religião, forma de se organizar e foram os primeiros habitantes das terras que hoje chamamos de Brasil. Então isso vocês já sabem, mas é importante frisar, né, que os diferentes povos indígenas, eles possuem sua própria cultura, sua própria língua, sua própria religião, sua própria forma de se organizar, né? E eles foram os primeiros povos das terras que hoje a gente chama de Brasil. Bom, tem uma pergunta aí, no caso eu quero que vocês reflitam sobre ela, para que na nossa aula ao vivo a gente possa discutir e conversar um pouquinho sobre ela. Como você imagina que foi a reação dos indígenas diante de um povo bem diferente que chegou pelo mar, vestindo muita roupa, descarregou seus pertences, suas armas e começou a extrair a madeira de sua terra? Então, como vocês imaginam que foi esse primeiro contato entre os povos indígenas e os portugueses? Pensem sobre isso e a gente vai discutir, né, na nossa aula ao vivo. Depois, vocês vão, né, para o textinho, que está na página 82, de Vera Cruz a Brasil. Os portugueses chegaram às terras que hoje conhecemos como Brasil no ano de 1500 e deram-lhes diversos nomes: Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terras de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, entre outros. O nome de Santa Cruz, atribuído ao novo território conquistado pelos portugueses, foi escolhido por Pedro Álvares Cabral e expressou a sua religiosidade. Tá? Então o nome de Terra da Santa Cruz foi escolhido, né, por Cabral por conta da sua religiosidade. Então percebam que no ano, né, de 1500, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles vão dar diferentes nomes, tá, para as terras que hoje a gente conhece como Brasil. Mas lembre-se, né, antes dos portugueses chegar, os indígenas eles já tinham dado um nome para essa terra. Eles chamavam ela de Pindorama, como a gente viu na música da aula passada.
Logo, em 1503, o rei de Portugal ele enviou uma frota, né, que é um conjunto de navios, à nova terra para verificar o que poderia ser explorado. Então lembre-se, logo quando os portugueses chegam, eles fazem um breve reconhecimento do território, só que eles vão para as Índias Orientais. Mas no ano de 1503, o rei de Portugal ele vai enviar, né, mais um conjunto de navios, dessa vez intencional, para verificar o que poderia ser explorado. Foi assim que os portugueses encontraram aqui o pau-brasil, a árvore típica do litoral brasileiro. Com sua madeira era possível produzir uma tinta vermelha e fazer móveis de excelente qualidade. Então, quando os portugueses eles voltam no ano de 1503 ao Brasil, eles vão encontrar o pau-brasil, tá? Que era uma madeira típica, né, do litoral brasileiro. E com essa madeira, eles conseguem, né, produzir uma tinta vermelha, que no caso eles usavam para tingir os tecidos, e também se faziam móveis de excelente qualidade, tá? Com a madeira do pau-brasil. Então eles vão começar a explorar essa madeira, a levar essa madeira lá para Portugal, né? Porque ela era muito, muito, muito valiosa. O pau-brasil se tornou tão importante para os negócios portugueses que em 1527 as novas terras já eram chamadas de Brasil. Então, né, o pau-brasil era tão, mas tão importante por conta da abundância, né, da grande quantidade de pau-brasil que tinha aqui no nosso território. Em 1527, as novas terras elas já eram chamadas de Brasil. E olha só que curioso. O nome Brasil já era conhecido pelos navegadores portugueses, pois era atribuído às madeiras que permitiam produzir corante vermelho, fazendo referência à cor assumida pela brasa de uma madeira incandescente. Então, se vocês verem, né, uma madeira pegando fogo, uma madeira incandescente, vocês vão ver que as brasas delas são vermelhas, né, são avermelhadas. Então, por isso que tem esse nome, tá, que é referente à brasa, tá? Então, o nome Brasil ele já era conhecido, pois, né, eles atribuíram a madeira, pois era atribuída a madeira que permitia produzir corante vermelho, fazendo referência à cor assumida pelas brasas de uma madeira incandescente. Ao encontrar na terra de Santa Cruz grande quantidade de árvores dessa qualidade, pau-brasil, os portugueses rebatizaram a nova terra, dando-lhe o nome de Brasil. Então, por conta, né, de encontrar grande quantidade de pau-brasil aqui, os portugueses eles vão rebatizar, né, vão dar um outro nome para a terra que até então eles chamavam de terra de Santa Cruz, tá? Eles vão dar o nome de Brasil. Olha só, detalhe do tronco de pau-brasil no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tá? Então esse é um pau-brasil, olha só. É um tronco de uma árvore de pau-brasil. O que interessava aos portugueses naquele momento era tomar posse da nova terra e verificar se havia mercadorias que pudessem ser comercializadas. Então, um grande interesse dos portugueses nesse período era tomar posse, né, pegar para eles aquela nova terra que eles tinham, né, encontrado, e que eles também queriam encontrar nessas novas terras produtos que eles pudessem comercializar, né, que eles pudessem vender na Europa para ganhar dinheiro. Quando encontraram o pau-brasil, iniciaram imediatamente o comércio da madeira para a Europa. Então, logo que eles encontram esse pau-brasil, imediatamente eles vão, né, fazer o comércio dessa madeira lá para o continente europeu. Com o objetivo de armazenar a madeira cortada, até que os navios chegassem para levá-la para Portugal, os exploradores começaram a construir feitorias no litoral brasileiro. Tio Lucas, o que é feitorias? Ó, feitorias, local onde era armazenado o pau-brasil. A feitoria era composta de uma cerca e um rancho que abrigava de 10 a 20 pessoas. Aquele que dirigia as atividades da feitoria era chamado de feitor. A mais antiga feitoria ficava na atual região do estado de Pernambuco. Então, feitorias é como se fosse um armazém, tá? Onde os portugueses eles vão construir esses armazéns para que eles pudessem armazenar a madeira cortada, tá? Então, essa madeira que eles cortavam, né, do pau-brasil,
eles colocavam nas feitorias, que é como se fosse um armazém, um galpão, tá? Eles deixavam lá até os navios portugueses chegarem aqui no Brasil para eles poderem levar, né, lá para a Europa. Esses homens, assim como muitos europeus daquela época, não se preocupavam com o fato de que se instalar nas terras dos indígenas, que já estavam aqui há muito tempo, fosse causar danos às vidas daquelas pessoas. Então, né, os exploradores, as pessoas, esses portugueses que estavam aqui, né, assim como outros europeus daquela época, eles não ligavam pelo fato dos indígenas já estavam aqui. Eles realmente pensavam que aquela terra era deles, tá? A presença de portugueses no Brasil nesses primeiros anos de exploração era pequena, pois poucos permaneciam nas feitorias. Tá? Então, nos primeiros anos da exploração aqui no Brasil, não tinha tantas pessoas, tá? Não tinha tantos portugueses. Como o número de europeus era muito inferior às populações locais, a cultura e os hábitos dos nativos se preservaram, prevalecendo o estilo de vida indígena, tá? Então, como naquele período havia muito mais indígenas do que, né, os portugueses, do que europeus, a cultura e os hábitos dos nativos, né, do caso dos indígenas, elas vão se preservar, ela vai prevalecer naquele local, né, no caso no Brasil, tá? Então, como havia poucos portugueses, poucos europeus, a cultura indígena que ela vai ser preservada, tá? Com isso, alguns povos se acostumaram a conviver com os europeus, fornecendo-lhe alimentos e proteção contra tribos hostis, né? Que eram tribos hostis, aquele que é inimigo, que provoca guerra, que é agressivo, tá? Então, no caso, como alguns povos, como, né, ficou alguns portugueses, alguns europeus aqui, eles acostumaram-se a viver com os indígenas. No caso, os indígenas acostumaram também a viver com eles, né, vice-versa. E isso, né, eles forneciam alimentos, os indígenas acabaram fornecendo alimentos para eles e proteção contra os indígenas que eram mais bravos, né, contra as tribos hostis, essas que eram mais agressivas, tá? Muitos índios também ficaram responsáveis pela extração e pelo transporte do pau-brasil até as feitorias. Em troca, os portugueses lhes davam objetos como facas, machados, miçangas e espelhos. Essas trocas são chamadas de escambo. Então, né, além dos indígenas dar uma proteção aos portugueses, né, das tribos hostis, né, das tribos mais agressivas, os indígenas, eles faziam um trabalho pesado, né, o trabalho duro para os portugueses, né, esse de cortar o pau-brasil, de levar até as feitorias, e em troca desse trabalho, os portugueses davam para eles objetos como facas, machados, espelho, tá? E essa troca, então, né, a mão de obra, o trabalho indígena, por esses produtos, ficou conhecido como escambo, tá? Bom, durante muitos anos, foi enorme a quantidade de navios que saíram da costa brasileira carregados de pau-brasil. Essa madeira fazia tanto sucesso e dava tanto lucro para os portugueses que outros povos europeus passaram a se interessar por ela. Foi o caso dos franceses que, mesmo sabendo que poderiam arrumar briga com Portugal, arriscaram-se a vir para o Brasil e extrair a madeira. Então o pau-brasil era tão valioso, ele fazia tanto sucesso, tá? E dava tanto lucro, dava tanto dinheiro para os portugueses, que vários navios, né, eles saíam da costa brasileira carregados de pau-brasil para levar essa madeira lá para a Europa, para eles extrair a tinta, né, para eles fazer móveis, né, da madeira do pau-brasil. Beleza? Observar a imagem. Retome a observação do mapa da página 81, um dos mais antigos do Brasil, depois responda as questões. Então vocês vão voltar, tá, para esse mapinha aqui da página 81 e vão responder as questões. Quem são as pessoas que aparecem no mapa, né? A pergunta da número 1. Então quem que está aparecendo nesse mapa? 2. O que elas estão fazendo? O que essas pessoas que aparecem no mapa estão fazendo? 3. Além das pessoas, que outros elementos estão presentes nesse mapa? Então, além das pessoas, o que mais a gente pode ver nesse mapa? 4. Quem produziu
e quando. Ele foi produzido por quem e quando que ele foi produzido. E 5, assinale a alternativa abaixo que apresentam os objetivos dos portugueses ao fundarem as feitorias. Tá? Então vocês vão assinalar apenas uma questão, né? Qual era o objetivo dos portugueses quando é fundado as feitorias. Além desse exercício de observar a imagem, vocês vão fazer em casa o número 1. Encontre no caça-palavras. A letra A. O nome da madeira explorada pelos portugueses no litoral do Brasil. Mão de obra utilizada na extração dessa madeira. Depósitos onde era guardada a madeira até que os portugueses viessem buscá-la. E o tipo de troca realizada entre portugueses e índios no início da exploração do pau-brasil. Vocês vão encontrar no caça-palavra, tá? E depois também eu vou pedir para vocês escrever aqui na frente, porque vai ficar mais fácil de estudar, tá bom? Bom, pessoal, essa vai ser a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente viu, então, desde quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles dão vários nomes para a nossa terra, até que eles vão colocar o nome de Brasil. Brasil vai vir por conta do pau-brasil, que é uma madeira muito valiosa e ela é típica do litoral brasileiro, da onde se extrai uma tinta vermelha, que lembra a brasa, tá? É por isso que vai ser Brasil, tá? O nome da nossa terra. Esse pau-brasil, né, no caso, essa madeira, ela era muito valiosa por conta da sua tintura, tá? Que eles fabricavam, né, uma tinta vermelha, e também porque a madeira ela era muito valiosa para se produzir, né, móveis lá na Europa. E além do mais, a gente viu também que os portugueses e os indígenas, alguns, né, eles tiveram, né, uma certa afinidade. Os indígenas, né, eles forneciam alimentos e proteção, né, para os portugueses contra os indígenas mais agressivos, né, contra as tribos hostis. Porque lembre-se, os indígenas não eram todos iguais, eles tinham culturas diferentes, eles eram diferentes entre si. Quando fala indígenas, a gente não se refere apenas a um tipo de pessoa só, a gente se refere a várias culturas, tá? Então, alguns povos indígenas, eles né, forneciam alimentos para os portugueses e proteção contra as tribos hostis, né, contra as tribos mais agressivas. Além do mais, muitos indígenas também, eles eram responsáveis pela extração do pau-brasil, né, por cortar o pau-brasil e para levá-lo, né, até as feitorias, que eram como se fosse um depósito, um armazém, onde os portugueses guardavam essa madeira até que os navios chegassem de Portugal, né, e levassem essa madeira lá para Portugal novamente, né, onde eles iriam comercializar essa madeira. Então, os indígenas que faziam todo esse trabalho de cortar a madeira, né, e transportar até as feitorias. Em troca disso, os portugueses davam para eles objetos como facas, machado, espelho, miçangas. E essa troca, né, era chamado de escambo. Beleza, pessoal? Então essa vai ser a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E eu vejo vocês na nossa aula ao vivo mais tarde. Eu espero contar com a participação de todo mundo, onde a gente vai conversar um pouquinho e vocês vão poder tirar suas dúvidas. Beleza, pessoal? Então, bons estudos e até mais tarde. Tchau!